Fabiola pode orar para nós, nós vamos orar e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o relacionamento com os filhos. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã especial na Tua presença, Pai. Manhã que o Senhor nos concede, ó Deus, de aprender mais um pouco da Tua palavra, Amém. Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, ó Deus, porque somos uma família abençoada por Ti, Pai. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem nos guardado. Por isso, a nossa gratidão nesse momento, ó Deus, nós nos rendemos, ó Deus, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti, Pai. Porque Tu és um Deus fiel, que tem nos guardado, Pai, que tem nos livrado de todo mal, Senhor. Obrigado pelas Tuas misericórdias, Senhor, que se renova a cada dia sobre as nossas vidas, Pai. E que a cada dia, Senhor, o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha inundar os nossos lares, ó Deus, trazendo a Tua paz, o Teu amor, ó Deus, trazendo harmonia, Pai, que possamos, ó Deus, entender, Senhor, a Tua palavra e cumpri-las a cada dia na nossa casa, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, ensina-nos mais um pouco, ó Deus, nessa manhã, sobre os Teus mandamentos, sobre as Tuas ordens, ó Deus, sobre a Tua palavra, Pai. Queremos andar, Senhor, em concordância, ó Deus, com a Tua vontade, Senhor. Por isso nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, nesse dia, Deus, abençoe o Teu povo, a Tua casa, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 9. Vamos ler o texto. Tá com o texto aí, Pila? Tô. Vamos ler Efésios 6, de 1 a 9. Ela vai ler pra gente, que a voz dela é mais bonita que a minha, né? Não, é que ele gosta que eu leia. Diz assim, Efésios 6, 1 a 9. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ok, isso aí. O relacionamento entre pais e filhos, e também patrões e empregados, ou senhores e escravos, que era o contexto bíblico da época do apóstolo Paulo. Esse texto é continuação do texto que nós lemos semana passada, do capítulo 5, quando nós estávamos falando do resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então esse texto é continuação do resultado de uma vida que está buscando o enchimento, a plenitude do Espírito Santo. E é importante a gente lembrar que um dos resultados de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a sujeição uns aos outros, é a submissão de uns para com os outros, tá bom? Capítulo 5, verso 21, se eu não me engano. E aí, nessa sujeição, o apóstolo Paulo continua falando da sujeição da esposa com o marido, né, que nós falamos semana passada, que é a parte da Bíblia que as mulheres não gostam, mas porque entendem erradamente, né, Fabiola? Mas entendemos semana passada. Então, na semana passada, nós quebramos essa barreira, esse mito, né? Então, agora a gente entende bem o que isso significa, e aí ficou mais fácil, porque agora ela ficou mais submissa aí. E hoje a gente continua falando dos filhos. Então, é importante que, assim como o esposo e a esposa devem se sujeitar um ao outro, né? Porque na verdade todos nós temos que estar sujeito, submisso ou sob a missão do amor, que é a base dos relacionamentos, né? Assim também os filhos
e devem também se submeter aos seus pais com respeito, com amor, que também é a base do relacionamento com os seus progenitores, né, ou seus pais. As condições são as mesmas, tá bom? É isso que é importante você entender. Os filhos devem se sujeitar aos pais que usam da sua autoridade para fomentar o desenvolvimento e o crescimento dos seus filhos. O papel dos pais é criar os filhos, é nutrir, é gerar crescimento dos filhos até que eles estejam maduros, prontos para assumirem o propósito de também serem progenitores dos seus próprios filhos. E o papel dos filhos é, obviamente, de obediência, de respeito, de honra em relação aos seus pais, que têm a missão de criá-los, né? E a gente vai falar então sobre isso aqui, né? Então, a sujeição e as condições, tanto dos filhos com os pais, é a mesma, de submissão, de obediência e principalmente de um relacionamento amoroso. Volto a afirmar, o contexto aqui é de uma família cristã, tá bom? Paulo está falando para uma família em que pai e mãe são crentes, servos de Deus, e os filhos também criados na casa do Senhor. Nós não podemos aplicar aqui um filho que um pai é um ímpio, é um alcoólatra, é um assaltante, é um bandido ou qualquer outra coisa. O princípio aqui, o contexto é de que a família toda é uma família que serve a Jesus. E esse é um dos maiores desafios hoje, porque a gente tem muita gente fora da igreja, né? E é tão bom que você possa escrever no seu comentário: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se toda a sua família hoje está na casa de Deus servindo a Cristo, isso é um privilégio, isso é uma honra, é uma bênção. Então coloca aí nos seus comentários: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque isso é uma dádiva de Deus. Essa família é uma família diferenciada. Pelo menos tem que ser assim, né, família? É verdade. Esse tem que ser o reflexo de uma família que todos estão na casa do Senhor. É incompatível a gente ver problemas que são relacionados ao mundo dentro de uma família cristã. É inadmissível a gente ver uma família que serve a Jesus, estava dominicalmente na igreja, passando problemas que na verdade era fruto de uma vida pagã. Eu vou falar sobre isso aqui, tá? Paulo vai comparar as atitudes erradas com uma atitude de paganismo. E quando uma família crente está vivendo essas atitudes, eles estão sendo, na verdade, um referencial de paganismo, né? Que é abominável aos olhos do Senhor. Então a gente precisa ter a nossa casa alicerçada na palavra e alicerçada num relacionamento saudável. Todo o nosso estudo aqui é feito baseado somente na palavra, tá bom? O que o texto está dizendo e alguns textos paralelos relacionados a esse assunto também. Nós estamos tratando aqui de questão bíblica para a família, tá? Eu sei que tem valores importantes na psicologia, né? Nos palestrantes de relacionamento, nas relações, mas o que a gente vai extrair hoje aqui é mais voltado daquilo que a Bíblia diz em relação ao relacionamento dos filhos e dos pais, ok? Bom, essa obediência dos filhos para os pais é realizada num contexto daqueles que querem agradar ao Senhor. Então, é importante a gente lembrar também que o fruto da bênção é obediência. Se a gente pode falar que o pecado original de Adão e Eva no jardim, por ter comido do fruto proibido, foi a desobediência, né? Tem teólogos que dizem que todo pecado se resume na desobediência. Então, tudo que você desobedece é pecado, e é pecado principal, original. É a base de todos os pecados. Porque, na verdade, tudo que a gente faz de errado é fruto de desobediência. Você quer ser muito abençoado? Você quer acertar na vida? Você quer que tudo dê certo para você? Aprenda o princípio da obediência. Aprenda o caminho da obediência.
Entenda que a obediência é essencial para uma vida bem-sucedida. Não tem como, tá bom? A gente vai falar de alguns princípios espirituais aqui, mas esse é a base de todos os princípios, né? E essa obediência é fruto do quê? Fruto do relacionamento familiar? Fruto do meu relacionamento com Fabíola? Não, é fruto do teu relacionamento com Deus. Por que um filho obedece o pai? Porque ele quer agradar ao Senhor. Filhos desobedientes estão em pecados, porque eles desagradam diretamente a Deus. Empregados que desobedecem seus patrões, seu compromisso trabalhista, seu compromisso como funcionário, está desobedecendo a Deus, não está prejudicando o seu patrão. Ovelhas que desobedecem seus pastores, seus líderes espirituais, ovelhas que dão trabalho para os seus líderes, não estão desobedecendo seus líderes, estão desobedecendo a Deus. Eles vão prestar conta e serão punidos se fizerem o que é errado por Deus. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam isso, e eu conversei essa semana com uma pessoa, só abrindo um parênteses aqui, e eu falei da importância de, num tempo de crise, a gente não quebrar princípios espirituais. E ele me relatou a experiência que ele teve com o dízimo. Ele falou: pastor, eu dizimo, e esse período de crise, eu dobrei o meu dízimo, né? Eu dava o meu dízimo e dava mais outro dízimo como se fosse uma oferta. Com toda dificuldade. Ele é um comerciante, ele estava trabalhando a meias portas, e ele falou assim: olha, eu vendi a mesma coisa que eu estava vendendo antes da pandemia. Eu consegui manter a minha despesa, eu consegui honrar meus compromissos sem nenhuma dificuldade, e nem o que eu contribuía a mais me fez falta. Pelo contrário, me trouxe uma satisfação, uma alegria, uma bênção muito grande. Então, o que acontece? É questão de obediência. E eu falei para essa pessoa o seguinte: o dia que as pessoas entenderem que o dízimo não tem nada a ver com pastores, com líderes de igrejas, as pessoas vão ser mais abençoadas. Porque a gente acha que estou dando para a igreja, estou dando para o pastor. Você está redondamente enganado. Não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com a igreja, isso tem a ver com você e Deus. Tem a ver com a tua vida e Deus. E quando você entende isso, meu irmão, não tem como a Bíblia se cumpre, a palavra de Deus se cumpre na tua vida, e Deus realmente te honra, principalmente nesses momentos que a gente passa, que são os momentos difíceis. Então, só abrindo esse parênteses para você entender o valor da obediência. Isso vale para tudo, isso vale em todas as áreas, tá bom? Então, o texto paralelo do texto que nós lemos é Colossenses capítulo 3, do verso 20 ao verso 24. Eu vou ler ele paralelamente aos versículos, ok? Lê para mim o verso 20, Fabíola, de Colossenses capítulo 3. Três, 20. 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ok, então, Efésios 6, de 1 a 9, fala o mesmo assunto que Colossenses fala no capítulo 3, do verso 20 ao verso 24. Anote isso aí. Eu não sei se Lívia está colocando o versículo que eu pedi a ela para colocar. Depois ela fixa aí na tela, nos comentários, os versículos, se você quiser, para você poder anotar em casa. Então, olha que o verso 20, Paulo é enfático, né? Sede obediência aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, quando você é obediente aos seus pais, você agrada a quem? Seus pais também. Mas agrada a quem? Agrada ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Eu gostaria até que você, se tiver oportunidade, chama seus filhos agora para assistir essa live. Se eles estão na tua casa, não sei se estão dormindo, né? Mas chama eles para assistir essa live, porque é muito importante eles entenderem isso, né? Isso é uma questão de agradar a Deus. A grande questão não é a exigência da obediência dos pais, né?
mas o problema dos filhos desejarem seguir suas vidas como bem entender. Isso não é permitido. Os filhos não têm liberdade para viver a vida do jeito que eles querem. Pais permissivos é uma tragédia na vida dos filhos, tá? Meu filho, nosso filho, Fabíola sempre conta essa experiência, eles já são maiores de idade, mas eles ainda são solteiros e moram na nossa casa. Então, não tem jeito, não importa a idade que eles tenham, se eles são solteiros e estão debaixo do nosso teto, eles vivem debaixo das nossas regras. Eles não fazem o que eles querem. Fabíola até sempre contou, porque quando nosso filho ficou maior, ele queria comprar uma moto, né, Fabíola? Para trabalhar de moto, conta aí. Gabriel já tinha 21 anos já, trabalhava fora e pegava trânsito todos os dias. E aí ele falava, mãe, eu vou comprar uma moto, porque de moto eu chego muito mais rápido no trabalho. Falei, você não vai de moto nada, você vai de ônibus ou você vai de carro, mas você não vai de moto. De moto eu não permito. Aí ele conversando com os amigos, falou, eu só não vou de moto pro trabalho porque minha mãe não deixa. Porque se ela deixasse, eu ia. Ele já tinha 21 anos, ele já tinha o salário dele, já trabalhava fora, mas ele falou que só não ia de moto porque eu não deixava, não permitia. E assim, é questão de obediência realmente, né? Ele foi obediente e o meu medo era esse, ele ir de moto, passar por cima de uma ordem minha, por já estar trabalhando, por ter o dinheiro dele, ele comprou um carro, mas não comprou a moto. A moto era mais barata, ainda chegava mais rápido no trabalho. Ele não comprou a moto, mas comprou um carro, né? E graças a Deus tá aí bem, né? É isso aí. Então, mesmo com 21 anos de idade já sendo um homem, ele foi obediente, né? Porque a gente sempre frisou isso. Aqui, se vocês querem viver a vida de vocês, sigam o rumo, construam a independência de vocês, se sustentem, casem e tudo bem. Agora, se vocês estiverem aqui, vão viver debaixo da nossa regra. E a gente, na verdade, nunca teve problemas em relação a essas coisas, de teimar, de não querer fazer. Ele não comprou moto. Na verdade, na época, eu até tinha uma moto em casa, né? Mas ele não ia. Mas ele só andava aqui dentro do condomínio, andava aqui perto, né? Mas ele não usava a moto lá fora para ir para o trabalho, porque a gente não deixava. Então, pais permissivos é uma tragédia na vida dos filhos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e a gente precisa entender, e os filhos precisam entender o valor da obediência. Se os nossos filhos são abençoados, é fruto da obediência deles. Jovens, filhos, se vocês querem ser abençoados, aprendam a ser obedientes, não só aos pais, tá bom? Porque eles precisam de muita disciplina para aprender. Os filhos, na verdade, eles precisam aprender a respeitar a autoridade e a maturidade que eles precisam desenvolver para enfrentar o mal que há no mundo. E aonde que eles aprendem isso? Dentro de casa, na criação, na educação familiar, na educação doméstica. É dentro de casa que os filhos aprendem isso. E os pais precisam ser firmes, né? A gente está vivendo hoje uma geração do afrouxamento geral. A gente vem de um extremo, todo extremo é perigoso, né? A gente tem que viver no equilíbrio. Pais têm que ser equilibrados. Escreva isso aí. Todo extremo é trágico. Você não pode viver nem no extremo nem outro. Qual é o extremo que a gente tinha na geração passada? Era uma rigidez absurda. Repressora, né? Repressora. Filhos apanhavam todos os dias. Quantos de vocês foram criados à base de espancamento, né? Quantos de vocês aí hoje são pessoas até que têm dificuldade de expressar amor, porque homem não chora. E aí apanhava se estivesse chorando, mandava engolir choro, parar de chorar. A gente veio de uma geração repressora. E qual é a geração que a gente está hoje, Fabíola? Extremamente permissiva, extremamente. Não achamos esse equilíbrio, né? Essa é a verdade. É que a gente, em vez de buscar esse equilíbrio, nós deixamos, né, chegar a esse extremo dessa permissão excessiva, né? A criança tem voz, a criança tem autoridade, a criança manda, a criança pode fazer, ela tem que ter liberdade, ela tem que ter essa expressão. E com isso ela ganhou espaço, né? E cresceu em cima dos pais.
A gente vê Triste. crianças pequenas mandando nos pais. É. Eu já vi bebê de colo dar tapa na cara de mãe e pai e achar bonitinho, né? E pai e mãe achar bonitinho. Aí daqui a pouco cresce com total desrespeito. Por quê? Porque não aprende diferenciar a autoridade que os pais têm sobre a vida dos filhos. E os pais também, por outro lado, não disciplinam os seus filhos. E eu vou falar sobre disciplina aqui porque a gente tem um pensamento errado. A gente acha que disciplina é só correção, tá? Paulo vai falar aqui que disciplina não é só correção, não. Eu vou explicar isso para você já já, tá bom? O respeito e a submissão à autoridade reflete na escola, reflete na comunidade, Sim. reflete na sociedade, na nação de modo geral. Gente, olha o nosso país. Olha, gente, eu não quero aqui falar de política, eu estou falando de ideologia. Olha o nosso país. Nosso país estava caminhando por uma libertinagem. As universidades eram um lugar totalmente liberais demais. As pessoas faziam o que bem entendiam. As pessoas iam para a universidade, usavam drogas nos pátios universitários. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Não havia nenhuma rigidez, não havia nenhuma disciplina na liderança ideológica do nosso país. E hoje, quando qualquer tipo de disciplina ou regra dura seja implantada, as pessoas gritam. Por quê? Qual é a mentalidade do brasileiro? Lei foi feita para ser burlada. Lei foi feita para ser obedecida, gente. Lei é proteção. Se o sinal vermelho é para não passar, é para quê? Proteger você de ter um acidente. Porque o outro vai passar na direção. Então, lei é para proteger. O não da lei é para proteger você. Nós queremos sim para tudo. Você viu aquele filme O Todo-Poderoso, né, Fabíola? Você viu o caos que deu quando Deus deu sim para tudo? Quando ele deu sim para todo mundo, porque ele já estava estressado Verdade. de atender individualmente, e ele botou sim para tudo. Foi uma confusão. Ele viveu uma vida de Deus, né? Um dia como Deus, ele foi dando sim, 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 sim. O mundo virou um caos geral. Então você liberar tudo não funciona. Tem que ter regra, tem que ter disciplina, mas tem que ter equilíbrio, porque hoje as crianças não respeitam professores, as crianças não respeitam as autoridades na rua, as crianças não respeitam os mais velhos. Eu vim da criação, não tem muito tempo isso, né? Não é nem tão longe assim, de que tinha cabelo branco, a gente tinha que ter extremo respeito. Não importa se era nosso pai, nosso tio. Hoje não se respeita ninguém, né? Hoje não tem mais respeito. E é por isso que dentro das igrejas as ovelhas não respeitam seus líderes. As ovelhas não respeitam seus pastores. Por que elas não respeitam? Não me interpreta mal, por favor. Não quero legislar em causa própria, não, tá? É o que nós vemos hoje na igreja. Porque as pessoas não entendem quem é a autoridade sobre a vida delas. Elas não querem se submeter mais à autoridade. Elas questionam as decisões dos seus líderes espirituais. Elas vão contra, pior ainda, elas vão contra as decisões dos seus líderes espirituais. Elas trabalham contra, mesmo depois que seus líderes já estão decididos a colocar alguma regra, alguma norma, algum princípio em prática dentro das suas comunidades cristãs. E isso, irmãos, é um caos, é a presença de Satanás. Isso é promover o reino das trevas. Isso é o trabalho do diabo, porque o diabo trabalha em quê? Em desobediência. O trabalho trabalha em rebeldia, em rebelião. O diabo do trabalho é atuar em divisão, em discórdia, em contenda, em partidarismo. E muitas vezes, por a gente não entender esse princípio poderoso, que é o princípio da obediência, da submissão, nós somos levados a fazer a promoção do reino das trevas. Isso começa dentro da família. Por isso que Paulo vai falar aqui, né? Porque dentro de casa que isso começa. A gente aprende isso não é na igreja, não. A gente aprende isso em casa. Se filhos não são obedientes aos seus pais, você acha que eles vão ser obedientes aos seus pastores? Escreve aí o que você acha. O que você acha, família? Não, claro que não. É óbvio que não, meu filho. Se seus filhos não respeitam os pais dentro de casa, vai respeitar quem?
Vai respeitar a namorada? Vai respeitar sogros? Vai respeitar pastores? Vai respeitar professores? Vai respeitar o seu patrão, o seu chefe? Não vai respeitar, gente. Não tem jeito. Então é muito importante a gente aprender isso. Ó, escreva aí, o sucesso dos seus filhos é o sucesso do seu pai. Quando é que os pais são bem-sucedidos na família? Quando ele vê o sucesso na vida dos seus filhos. Provérbios 13, 22. Guarda esse texto, hein? Sendo murmurador, o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. A riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. O homem de bem, o homem abençoado, o homem bem-sucedido, deixa uma herança para os seus netos. Olha só, o sucesso de um pai, de uma mãe, está nos netos. Agora, que herança é essa? É financeira? Não somente. Essa herança aqui é o legado, é o caráter, são os valores. Quando os seus netos estiverem vivendo os mesmos valores que nós vivemos, você pode declarar: eu sou um homem realizado, eu sou um pai realizado, eu sou uma mãe realizada. Quando você vê que os seus netos estão vivendo na casa de Deus, estão sendo criados na igreja, estão seguindo o mesmo caminho que você está seguindo, é aí que entra a tua realização. Por quê? Porque a sua herança alcançou os seus netos. Né? Quantos pais, crentes, desculpa falar da minha classe, colegas meus pastores, que os filhos foram para droga, filhos viciados em alcoolismo, filhos perdidos, vidas destruídas, lares destruídos. Por quê? Porque ele não conseguiu receber a herança que seus pais deixaram. Então, a minha maior igreja, irmãos, a minha maior igreja está aqui onde eu estou agora, dentro da minha casa. Essa é a minha maior igreja. Eu preciso ser bênção na minha casa. Meu primeiro ministério começa na família. Seu primeiro ministério começa da família. Não adianta você querer ser missionário na África se você não é missionário dentro da tua casa. Não adianta você querer ser santo dentro do templo se você não é santo dentro da tua casa. E dentro de casa todo mundo conhece você. Então não vem com esse: a paz do Senhor, meu irmão, eu vejo um anjo. Não vem com essa historinha não, porque todo mundo te conhece, né? Se eu chegar para a Fabiola, amada irmã, santa paz do Senhor, ela vai falar: pode parar por aí, o que você está querendo? Tá Deixa o pastor lá fora. Pois é, aqui nós somos quem nós somos. Então a nossa fé tem que ser coerente. A nossa fé tem que ser real. Pais são perfeitos? Não. Eu falo para os meus filhos: olha, nós não somos perfeitos, mas nós temos valores que nós não abrimos mão e nós lutamos para viver, nós vivemos eles, somos coerentes com aquilo que nós cremos. Vocês estão vendo isso na vida da gente e nós queremos que vocês também façam o mesmo, né? Não só com a gente, mas com os seus filhos também. Então, esse é o princípio do sucesso. Então, grava aí Provérbio 13, 22, porque a riqueza do pecador vai parar onde? Vai parar na mão do justo. Deus tira do ímpio para dar para o justo. E a gente está vendo Deus fazer isso nesse tempo, tá bom? No verso 1, Paulo fala da obediência dos filhos, né? Obediência aqui é estar sujeito, é seguir, é realmente obedecer. A palavra rupokauó, né? Essa palavra parece até uma palavra indígena, né? Mas a ideia é de estar submisso, de seguir os seus pais. Filhos, sigam o caminho dos seus pais. Filho, andem pelos ensinamentos dos seus pais, né? O pai tem que assumir a direção da família. E uma outra coisa interessante é que a palavra aqui é a palavra usada para paternidade. Quando usa pai aqui, usa pateres, que é a palavra que vem à origem paternidade. E é interessante, Fabiola, que isso aqui, apesar de envolver o pai e a mãe, é uma palavra denotando o gênero masculino. Por quê? Porque é responsabilidade do homem de dar direção à sua casa. Olha só que brabo, hein? As mulheres que reclamaram de ser submissa, o homem tem muito mais responsabilidade. É o homem que dá direção e destino para os seus filhos, sabia disso?
É o homem, não é a mãe. Qual é o papel da mãe? É cuidar, é amar, é alimentar. Esse é o papel da mãe. A mãe é o papel de dar o amor, de dar o acalento. A mãe faz o papel da ama, da cuidadora. Mas o que o pai faz? O pai dá destino. O pai dá direção. Aí eu te pergunto, e esses lares que não tem pai dentro de casa? Como é que ficam? Tá dando para entender? É o pai que dá destino para os filhos. O segredo da onde seus filhos vão chegar, né, no futuro, na maturidade, na vida adulta, está sobre os ombros do pai. Peguei você agora, né? Aí eu te pergunto, pais omissos, Fabíola, o que acontece dentro de casa quando o pai é omisso? Uma bagunça, um descontrole, né? As crianças perdem a direção, não tem, né, um direcionamento, não tem respeito, não tem um monte de coisa. Pegou aí? Então vamos lá. Por que o filho tem que obedecer? Daqui a pouco eu vou para o pai. Vamos devagar, senão vai ficar pesado, né? Romanos 1,30. Olha só. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente dos pais. Sabe quem que Paulo está falando aqui? Dos pagãos. Filhos desobedientes são pagãos. Paulo compara a desobediência dos filhos ao estilo de vida pagã, porque era assim que os pagãos viviam. A família pagã, os filhos faziam o que queriam, não tinha obediência aos pais, não tinha respeito. Não tinha esse negócio de que, papai mandou, tem que obedecer, não. Eles faziam o que eles queriam. Então, Paulo compara o filho desobediência à atitude pagã. Olha que coisa terrível, irmãos. E o filho obediente, ele faz para agradar o Senhor, de acordo com os mandamentos do Senhor, porque o princípio que rege a família cristã é a palavra de Deus, é o mandamento bíblico. Qual é a regra da tua casa? É a Bíblia, irmão. A regra na tua casa tem que ser a Bíblia. Olha só, a gente tem que seguir o que diz a Bíblia, né? Isso, e Paulo fala assim, porque isso é justo. Estou no verso 1 ainda, hein? Porque isso é justo. O que significa ser justo? Significa que é moralmente correto, é socialmente correto, é beneficamente correto, gera resultados, é bíblico, é legal, né? É uma lei familiar, racionalmente e lógico é correto ser obediente aos pais. E humanamente é correto, é uma questão cultural. Filhos obedientes aos pais é uma questão cultural, moral, social, bíblica, lógica. Não existe uma nação ou uma cultura, uma tribo indígena que aceite desobediência dos filhos. Existe, família? Não. Por quê? Porque é uma lei moral, gente, está dentro de nós. A desobediência é um princípio maligno. Você vai numa tribo indígena, que essa tribo nunca ouviu falar nada, não conhece nada, andam pelado, comem sei lá o quê. Vê se lá eles louvam a desobediência. Vê se lá eles louvam aquele que se levanta contra o líder da tribo. Não, gente. Tem até os líderes das tribos. Não. Isso aí. Existe hierarquia, existe, né, as posições. Por quê? Porque são princípios que estão além só da Bíblia. São princípios morais e culturais. Então, olha que tragédia que é a desobediência dos filhos, né? No verso 2, está aberto aí em 6. No verso 2, ele fala do mandamento. Honra teu pai e tua mãe, porque é o único mandamento com promessa. Interessante, irmãos, que a Bíblia fala que é o primeiro, não é isso? Mas é o único, não tem nenhum outro mandamento com promessa na Bíblia além desse. Olha que legal. Sabia disso? É o primeiro e único. Se você olhar o decálogo, se você olhar os mandamentos, o único mandamento que Deus dá promessa é o do filho que honra pai e mãe. Ele dá uma ordem e ainda fala assim, você fizer, eu ainda te abençoarei, né? Seus dias serão prósperos aqui na terra. Olha isso, que interessante, né? Obedeça. A gente só deveria obedecer e acabou. Mas ele ainda dá uma promessa pra gente, né? É isso pra aí. gente ser obediente. Verdade. O que é honrar? Honrar é a palavra timal.
que significa valorizar, respeitar, reverenciar, colocar um preço na pessoa honrada. Honrar significa que essa pessoa tem um valor enorme para mim, né? Honrar é eu valorizar. Será que vocês, filhos, estão valorizando seus pais? Será? Será que você realmente está dando valor devido aos seus pais? Isso é honra. Honrar não é dar presente no dia dos pais, no dia das mães, no Natal, no dia do aniversário. Honrar não é isso não, gente. Honrar é você dar valor aos seus pais. Você sabe o sacrifício que seus pais fazem. Você sabe o empenho que seus pais fazem para te criar, para te ensinar. Isso é honrar, é valorizar. E aí no verso 3 ele diz para quê? Para que te vá bem. É o que Fabíola falou, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra, para que você vá bem na terra. E aqui é importante a gente entender duas coisas interessantes. O que significa vida longa na terra na Bíblia? E olha que coisa legal. É tão interessante que em Deuteronômio 22, de 6 e 7, fala desse mandamento. E fala dos animais. Olha o que diz. Se encontrares pelo caminho uma árvore no chão, ou um ninho de ave com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, nem falta deixarás ir à mãe. Porém, os filhotes você poderá tomar, para que te vá bem, para que prolongue os teus dias. Olha que coisa legal. A Bíblia está dizendo que até quando você honra a mãe dos filhotes na natureza, você está recebendo a promessa de ter vida longa e abençoada na terra. Bacana isso, né? Você vê que coisa curiosa. A importância que a Bíblia dá de honrar o pai e a mãe. Você pode tomar os filhotes, mas não tome a mãe, não prejudique a mãe. Honre ela, porque ela está fazendo o trabalho de mãe e esse trabalho não pode ser prejudicado de forma alguma. Muito bacana isso aí, né? O que significa vida longa na terra? Crisóstomo, um historiador do primeiro século, disse que é uma vida abençoada e próspera, tanto na terra quanto na vida eterna. E as bênçãos materiais e espirituais recebidas por Deus. Vida longa na terra significa bênçãos materiais, bênçãos espirituais, longevidade de vida e vida eterna. Reflete até sobre a salvação do seu filho. Olha que coisa linda, irmãos. Gente, isso aqui é profundo demais. Então receba aí na tua casa, aprende isso aí, coloca isso para os seus filhos aí, porque isso é muito importante. E Deus só pediu para os filhos ser o quê? Obediente. Só isso. É difícil obedecer, irmãos? Filhos, é difícil obedecer? Toda a ordem tem que ser cumprida com urgência, com alegria e com eficiência. Coloque essa regra aí na tua casa. Ó, tudo que papai e mamãe mandar tem que ser feito com rapidez, direito e com alegria. Nada de fazer, eu sou obediente, mas reclamando, espraguejando, fazendo o contrariado. Isso não é obediência, irmãos. A obediência é agradável ao Senhor, é de coração. A gente vai ver isso mais na frente. Né? Faz com alegria. Isso aí. Faz rindo. Faz rindo, faz feliz. Né? Faz feliz. Vai lavar a louça, mas vai lavar a louça rindo. Isso. Bota o louvor na louvagem. Compete à criança servir com amor e estimar e valorizar os seus pais. Essa é a obrigação dos filhos. Não tem meio termo. Né? Essa é a regra bíblica para os filhos. No verso 4, ele vai falar sobre os pais, né? Lê para mim o verso 4, Bila. De quê? De Efésios 6. Deixa eu voltar lá, 6. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ok, então aí os pais. Agora vamos lá. O pai, que a palavra aqui é pateres, né? A palavra para progenitores, é a ideia masculina de paternidade, isso é muito importante.
refere-se ao tratamento também que o pai, os pais também não podem ser abusivos, não podem ser agressivos, né? Não podem fazer maus tratos na vida dos seus filhos. Percebe, irmãos, que é uma relação circular. E é um contexto cristão, onde a base é o quê? O amor, de uma sujeição mútua. Lares onde os pais são equilibrados, têm bom diálogo, são amorosos. Não tem como ter filho desobediente. Tem, gente? Tem, família? Não. É uma lei do retorno. É um princípio do semeia e colhe. Como é que eu vou ser desobediente a um pai que me trata bem, que cuida de mim, que é presente, que conversa comigo, né, que me ajuda, que me instrui, que me ensina? Eu quero até indicar um livro aqui para vocês. Vou indicar 2 livros. O primeiro é esse aqui. É um livro de cabeceira que eu ando com ele. A gente faz muito trabalho de família, né? Esse livro aqui é As 7 Necessidades Básicas da Criança, de John M. Drescher. Eu uso muito esse livro. Ele fala das necessidades básicas de uma criança. Toda criança tem o direito de ser amada. Fabíola pode falar melhor do Estatuto da Criança, mas toda criança tem por obrigação ser amada, ser provida. Criança precisa de aceitação, de segurança, de amar e ser amada, de elogio, de disciplina. Crianças precisam de Deus, de espiritualidade. São 7 necessidades básicas. Se toda criança, se todo ser humano tiver essas necessidades supridas, serão seres humanos saudáveis e abençoados na face da terra para abençoar e ajudar pessoas. Então, você falou uma coisa bem interessante, né? A criança precisa de amor, de carinho e disciplina. E quando a gente não dá essa disciplina, quando crianças, as 7 necessidades básicas de uma criança. Criança, a gente tem que educar enquanto criança. Porque a gente encontra pais agressivos demais por conta de uma perda de um controle. Às vezes os pais perderam o controle quando era criança, não educou, não fez o que era preciso, não disciplinou, porque a palavra de Deus manda disciplinar o seu filho, não disciplinou, e quando ele cresce, ele quer usar de força, né? Quer usar com a força, porque ele já perdeu o controle, ele não ensinou, ele não educou. Então é importante a gente ressaltar, ensina a criança, porque quando crescer, ele só tem a desenvolver aquilo que você realmente já ensinou. Então é isso. É isso aí. É por que o inimigo investe tanto na educação infantil? Eu acho que foi Platão, ou foi Sócrates, que disse: dê-me uma criança e eu moldarei ela em qualquer coisa que você quiser. É como se ele falasse assim: me dê uma página em branco e eu vou escrever o que eu quiser, né? Exatamente assim. Porque a criança, ela é uma página em branco. Você coloca nela o que você quiser. É verdade. Então, quando você negligencia a criação, principalmente na idade infantil, vai ser muito difícil. Quando você não ensina uma criança, você vai ter que corrigir severamente um adulto. Né? E a gente está corrigindo hoje muitos adultos porque não foram bem educados na fase infantil. Infelizmente. E a gente precisa sempre investir muito nas crianças para que a gente tenha cada vez gerações melhores no futuro. Por isso que eu amo criança. Por isso que o ministério do coração dela é criança. Por isso que quando ela se transforma, quando está com as crianças. Por isso que ela, no meio das crianças, ela é uma bênção. É mesmo. Bom, verso 21 de Colossenses 3, não abre não, diz assim: vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Paulo em Colossenses vai dizer o seguinte: um pai que maltrata os filhos, um pai que irrita, um pai grosso, um pai ignorante com seus filhos, desanima os filhos, né? É desanimador no crescimento, na criação dos vossos filhos. Antes, criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para a palavra criar, que é egitrefo no grego, que significa nutrir, significa cuidar. Criação de filhos é mais do que dar comida, dar colégio, dinheiro. Eu vejo os pais preocupados em ter filhos só com a questão financeira. Ah, pastor, tá muito difícil criar filho, tem que ter muito dinheiro. Ei, quem disse que filho precisa de dinheiro?
Quem disse que o principal... Você viu ali que nas 7 necessidades básicas da criança não tem nada sobre dinheiro. Não tem. Filhos não precisam de dinheiro. Filhos precisam de amor, precisam de respeito, precisam de segurança, precisam de limites, precisam realmente de Deus, né? Os pais precisam ensinar a vida espiritual aos seus filhos. São essas coisas. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a palavra disciplina. A palavra disciplina é paideia, né? Essa palavra engraçada aqui, que significa instrução em ação. Ó, no verso 22, vós servos, no verso 21, pais, não irriteis os vossos filhos, em Colossenses, para que não fiquem desanimados. Agora, o contrário de um pai que não irrita os seus filhos, é um pai que disciplina os seus filhos. Mas, pastor, disciplinar não é usar a vara? Sim, de vez em quando. A palavra disciplina aqui é instruir, é ensinar. A palavra disciplina aqui é um treinamento. É todo tipo de treinamento e punição quando for necessário. Lê para mim, Fabíola, o verso 4 de Efésios 6 aí para mim, por favor. Ele fala, ensinar na disciplina. 6:4? É. Então, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ok. Paulo usa duas palavras, disciplina ou doutrina, né, que ela leu na versão dela, e admoestação. O que é disciplina e admoestação? Na verdade, as duas palavras ali poderiam até ser traduzidas como disciplina. Mas ia ficar estranho criar na disciplina e na disciplina, né? Porque disciplina é ação, é a instrução prática. A admoestação é a instrução teórica. Não sei se você está entendendo, se eu estou ajudando alguém hoje de manhã. Qual é a diferença entre elas? A admoestação é a teoria e disciplina é a prática. Disciplina é assim, filha, vai lavar a louça. Eu já te expliquei como se lava a louça, então eu já admoestei você. Agora lava a louça. Aí ela na prática, ela está aprendendo, mas quando ela lavou a louça, você viu que ela lavou errado. Que ela lavou primeiro o prato, depois os copos, né? Ou lavou a louça mais suja e depois vou usar a esponja suja para lavar a louça mais limpa, que é o copo, que só sujou com uma água e tal. Ele aprendeu. Né? Eu aprendi. Ela tá me disciplinando. Tá pensando que é mole ficar em casa? Mole não. Tô doido para ir para a rua. Então, irmãos, é só um exemplo aqui para você entender. A disciplina é a prática e a admoestação é a teoria. Então, como é que os pais disciplinam os filhos? Com muito diálogo, com muita conversa, mas com muita ação. Filho, vamos fazer. Faz aí agora você. Beleza, tá certinho, é assim que se faz. Ó, tá errado, vamos consertar. Você já reparou que os pais não têm um pingo de paciência com seus filhos? É, esse é o problema. E aí o que acontece? O filho erra, aí o pai, eu já falei, mas fica só naquela coisa de que falou, mas falou gritando, falou aos berros, não houve diálogo, e o diálogo é muito importante na relação com os filhos, principalmente quando eles crescem, tá? Aí eu vou falar um pouquinho aqui para você do filho quando já é crescido. Você acha que esse filho já está pronto? Não. O filho só está pronto quando ele está maduro. Ah, meu filho já tem 25 anos, mas ele é maduro? Não, então ele não está pronto. Então você precisa instruir ele, você precisa disciplinar ele, você precisa admoestá-lo, né? A palavra admoestação aqui é noutésia, é uma instrução oral, é uma advertência verbal. As duas coisas caminham juntos. Você tem que caminhar junto, tanto a orientação verbal quanto a orientação prática. É mostrar na prática, filho, o que você está fazendo está errado. Para de fazer e vai fazer dessa maneira, porque essa maneira é a maneira certa. Ok? Será que eu estou ajudando alguém? Bila quer falar alguma coisa? Não, é isso, né? Caminhe junto com o seu filho. Você quer que ele aprenda? Caminha com ele, né? Isso. No verso 5, 6 e 7, ele fala do mesmo princípio para empregados e patrões, servos e senhores.
Lê para mim, Fabíola, 5 e o 6. 5 e 6. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ok. Então, entenda que aqui Paulo está no contexto do escravo. O que acontece? No contexto bíblico, era permitido as pessoas ter escravo. E é importante a gente falar só um pouquinho sobre isso, por causa do que está acontecendo nos Estados Unidos, esses protestos contra o racismo, todas essas questões. Deus nunca foi favorável à distinção, nem privilégios a qualquer tipo de pessoa, seja por contexto social, seja por cor, seja por grau de intelectualidade. Deus nunca foi favorável a isso. Eu já falei semana passada, perante Deus, todos nós somos iguais. E a Bíblia sempre deixou isso muito claro. Um patrão, na Bíblia, quando ele tinha um escravo, ele podia até matar um escravo sem ser punido. Por quê? Porque a lei não protegia o escravo. O escravo era propriedade do seu senhor. Era como um carro que você tem em casa. É teu, você faz o seu carro que você quiser. Se você quiser colocar fogo no teu carro, você coloca. O carro é teu. Um escravo era assim. Mas quando o escravo se convertia e o patrão se convertia, Paulo vai falar que na igreja eles eram iguais. No seio da igreja, escravo tinha o mesmo direito que o senhor. E dentro de casa, Paulo orientava os senhores a tratar os seus escravos bem, com boa vontade, de coração. Por quê? Porque esses escravos eram crentes e ele também era um servo de Deus. Então, diante de Deus, a lei humana não tinha efeito. Diante de Deus, a lei que tinha efeito era a lei da igualdade, né? Eles comungavam no mesmo nível de igualdade. Os escravos também deveriam prestar serviço em sujeição, como se prestasse a Cristo. Em Colossenses 3:22, ele diz: vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. No verso 6 de Efésios, Paulo vai dizer: não façais à vista. É um serviço ao olho. Você já prestou serviço ao olho? Sabe o que é isso? Não, sei não. Sabe o que é? Você vai saber quando eu falar. Sabe aquelas pessoas que faz as coisas, né? Isso não. Bota óculos, não vai ver nada. Sabe aquelas pessoas que faz as coisas para o pastor ver? Só faz na frente do pastor? É isso que Paulo está falando, serviço ao olho. É gente que faz para os outros ver. Se for em secreto, ele não faz. Mas se for para o pastor ver, meu irmão, ele faz com excelência. Verdade. Tem um monte assim. Tem? Na nossa igreja não tem não, tá? Tem não. Na nossa não. É isso que Paulo está dizendo. Empregados, você só trabalha quando o patrão está presente. O patrão sai, como diz o ditado, o gato sai, o rato faz a festa. Se você faz isso, você está em pecado. Você faz para agradar o Senhor. Seu patrão não está, você continua fazendo o melhor, porque o seu verdadeiro patrão é Deus. Né? Você trabalha, não é para o pastor. Você não serve na igreja para o pastor, você serve para Deus. Então, mesmo que o pastor não está presente, você faz o melhor. Ah, tem gente que só quer fazer se o pastor tiver. O pastor vai ver o que eu fiz? Ah, eu faço. Ah, o pastor não notou que eu fiz. Você já viu gente assim? Ah, o pastor nem comentou, eu fiz aquilo, ele não falou nada. Aí fica fazendo beicinho, fica com raiva, fica chateadinho, né? Esse tipo de crente não está agradando a pessoa certa. Pelo contrário, está desagradando a pessoa correta, que é Deus, que é o Senhor. Então, Paulo diz, faça de coração, de boa vontade. A palavra aqui é alma, é o psique, é fazer do seu interior, né? Foi Deus que te colocou nessa posição. A vontade de Deus exige um serviço honesto e sincero.
e você realiza o serviço para agradar a Deus. Quando o cristão tem esse entendimento, aí você conhece aquele crente que fala assim: pastor, eu gosto de trabalhar nos bastidores, eu não quero nem que o senhor saiba que fui eu que fiz. Você já viu crente assim? Já viu, Mila? Esse é o crente verdadeiro. Esse é o crente que serve para agradar a Deus. Esse é o crente que está sendo bíblico, que conhece a palavra, que faz porque ele tem um compromisso com Deus. Ele não quer aparecer, ele não quer palco. Ele é um adorador não em cima do palco, ele é um adorador no meio do público. Ele louva, não porque ele está lá no palco, ele louva porque ele está sentado na primeira cadeira ou na última cadeira. Ele dá a mesma adoração, ele presta o mesmo louvor, ele faz aquilo com alegria. Tem gente que só vai para a igreja se fizer alguma coisa. Ah, eu vou na igreja hoje porque eu estou escalado. Ah, não estou escalado não, então eu não vou na igreja. Olha, a igreja vai voltar. E onde estarão os servos? Ah, eu vou ficar em casa assistindo na live, que é mais tranquilo. Eu estou deitado no meu sofá, eu estou fazendo a comida e estou ouvindo o pastor aqui pregar, eu estou preparando aqui, limpando a casa, dando faxina e estou ouvindo o meu pastor. Isso é muito bom, irmãos. Mas o servo de Deus, ele quer estar servindo, independente se o pastor está notando ou não. Amém? Eu não quero de forma alguma que você se sinta confrontado pela minha palavra, porque é a palavra de Deus, tá bom? Não fica chateado comigo não, tá? Fica chateado com o Espírito Santo se está incomodando você com essa palavra, mas essa é a verdade. No verso 7, ele acrescenta a boa vontade. Fazer isso de coração, fazer isso de boa vontade. O que é boa vontade? É fazer isso por afeto, por bondade, né? Você faz não por obrigação, mas você recebe a recompensa de Deus, porque o servo se preocupa pelo bem-estar do seu Senhor. Olha, gente, eu tenho ovelhas que dá vontade de carregar no colo. Elas fazem as coisas com tão boa vontade, com tanta alegria. Glória a Deus. Que assim, eu me sinto constrangido pelo serviço, pelo dom, pela forma com que essas pessoas servem. Não tem tempo ruim. Pode estar chovendo, canivete, pode estar nevando, pode estar doente. Eu já vi gente ir para a igreja: pastor, eu vim aqui, estou com dor de cabeça, ora por mim, estou com febre, mas eu estou aqui porque eu tenho amor a essa obra. Isso não tem preço, irmãos. É esse tipo de qualidade de servos que Deus almeja abençoar e que Deus espera que no retorno dessa pandemia estejam servindo a causa do nosso Mestre. Amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa muito legal. Tem recompensa. Sabia, Fabio? Tem. Sabia? Não. Pois é. Porque tem gente que fala assim: ai, desculpa, derrubei o microfone. Por isso que eu não queria botar aqui atrás. Deixa aqui em cima do vídeo. Tá dando para me ouvir bem aí? Dá um likezinho aí, se você tá ouvindo legal aí. Tem recompensa. Tudo tem recompensa. Olha a parte mais legal para eu finalizar. Verso 8, verso 9. Lê para mim, Fabiola. 8 e 9. Efésios 6. Efésios 6. Já estou terminando. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Uau! Marca isso aí na tua Bíblia, hein? Deus não faz acepção de pessoas, empregados, patrões, escravos, senhores, filhos, pais, todos estão debaixo da autoridade de Deus. Os patrões também não podem maltratar seus empregados. Patrão cristão tem que ser um patrão bom, tem que ser um patrão generoso, tem que ser um patrão que faz diferente, né? Se o seu empregado é um bom empregado, ele merece ser honrado, né? O patrão, o crente, ele não é uma pessoa má, uma pessoa que prejudica, que explora os seus empregados.
O patrão cristão é uma pessoa justa, generosa, amável, no qual os empregados têm prazer de trabalhar com aquele patrão, porque sabe que ele é um grande servo de Deus. Será que você como patrão é assim? Será que você como chefe é alguém que se preocupa com os seus empregados, zela por eles, procura o bem-estar deles? Né? Será que você está sempre realmente fazendo o melhor para os seus empregados? Porque um patrão assim, o empregado não quer deixar. Eu sei que empregado tem que aprender a valorizar o patrão, porque também não sabe valorizar. Mas quando o patrão é bom, o empregado quer trabalhar com ele, né? Eu já fui empregado, eu já fui patrão, eu já fui funcionário de carteira assinada, eu já fui empresário, dono de empresa, eu já fui pastor auxiliar, eu já fui líder, eu só nunca fui na vida diácono. O resto eu já fui obreiro, só diácono que eu nunca fui. Não tive essa honra de servir a esse ministério tão importante na igreja, que eu reconheço isso, entendo e valorizo e trabalho para mudar a mentalidade, porque infelizmente é um ministério que também tem um conceito pejorativo para muitas igrejas. Não é o meu caso. Eu tenho um ótimo diácono na minha igreja, o diácono Márcio Salim, que é o presidente do corpo diaconal, uma pessoa maravilhosa, um grande servo, um grande pregador, um grande pai, um grande marido, um grande homem de Deus, o qual eu me orgulho e me referencio muito na vida deles, né? Valéria, a esposa dele, é líder também lá no Ministério Infantil, abençoa muito o trabalho com as crianças. Então, assim, eu quero dizer para você, irmãos, que todos nós estamos debaixo da autoridade de Deus. E Deus vai recompensar. Aqui é que o bicho pega. Fabiola, aqui o bicho vai pegar. Por quê? Você curtinho, mas vai ser assim, sabe aquele tiro certeiro, aquela pedrada de Davi que bate na testa do gigante cai morto? Sabe aquela espada fininha que entra lá no coração, não dá nem tempo, você já morreu? É essa espada que vai entrar aí. Olha só, Deus é o juiz e legislador sobre toda semeadura. Anota isso, irmão, vou falar baixinho aqui para você me ouvir. Deus é o juiz e legislador sobre toda semeadura. Tudo que você planta, toda semente que você planta, Deus vai julgar. Pegou aí? Entendeu? Toda semente. Pastor, estou passando crise financeira. Você foi dizimista lá atrás? Não, pastor, não era dizimista. Sinto muito, irmão. Agora chora. Senta e chora. Tá dando para entender? Você não plantou? Senta e chora. Ah, pastor, o desemprego bateu na minha porta. Ah, pastor, você foi dizimista lá atrás? Você era dizimista? Não, pastor, era. Fica tranquilo, Deus vai te honrar. Deus vai abrir porta, Deus vai suprir, não vai deixar faltar. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi um servo fiel de Deus ficar na mão. Eu nunca vi um servo fiel de Deus ser mal recompensado por Deus. Então, querido, receba essa palavra nessa manhã e entenda, querido, que Deus é juiz sobre as nossas sementes. Se você plantar correto, você vai colher. E quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Isso vale para os filhos. Filhos, se você for obediente aos seus pais, vocês vão colher. Pais, se vocês forem respeitosos, generosos, amáveis com seus filhos, mantendo um diálogo, mantendo uma relação de respeito, ensinando ele, dando exemplo, sendo coerente com a sua fé, eu não tenho dúvida, querido, que vai ter colheita na sua casa, em nome de Jesus. Olha o que diz Romanos, capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. Olha que coisa tremenda. Deus vai recompensar o bem, mas Deus também vai recompensar o mal.
Portanto, o bem não pode deixar de ser recompensado, bem como o mal não pode deixar de ser castigado. Anote isso aí. O bem não pode deixar de ser recompensado, como o mal não deixará de ser castigado. As nossas ações, pais, filhos, patrões, empregados, senhores e escravos, as nossas ações serão recompensadas. No capítulo 3 de Colossenses, verso 24, ele diz: sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. E aí, irmão, eu faço uma pergunta para você. Faz uma análise das suas ações. Tudo que você plantou de bem vai voltar para você. Eu costumo dizer que essa é a lei do retorno. Lei da semeadura. O homem colhe o que planta. Não é só Gálatas 6 que fala sobre isso, né? Toda obra vai ser recompensada, boa e má. Má com castigo e boa com honra, com bênção, com vitória, com promessa. Se você quer ser muito abençoado na tua casa, se você quer ser muito abençoado na tua família, se você quer ter um lar abençoado, querido, plante o bem na tua casa, né? E aí eu termino essa palavra tirando algumas lições. Quais as lições que eu tiro aqui nesse estudo de hoje? As leis terrenas são injustas, mas as celestiais não são injustas. Você pode ser injustiçado pelas leis do homem, mas perante a lei de Deus, ninguém vai ser injustiçado. Se você está fazendo bem, você vai colher o fruto desse bem que você está fazendo. Se os pais estão fazendo o seu papel perante os seus filhos, pode ter certeza que Deus vai te honrar na vida dos seus filhos. Essa semana a gente teve uma vitória, né? Além de tantas vitórias que a gente tem tido, a gente teve uma vitória essa semana na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque a gente tem perante o Senhor, orando, buscando e querendo ver o favor de Deus estar sobre a vida dos nossos filhos. Não deixando que nossos filhos entrem em caminhos errados ou até mesmo sejam livrados de qualquer laço que o inimigo possa armar. Então a gente louva a Deus, porque quando os pais fazem a sua parte correta de acordo com a palavra, uma hora você vai colher. Assim como se você errar, também você vai colher. Então muita coisa que você colhe hoje, boa ou má, é fruto das suas ações lá de trás. Então você precisa rever as suas ações. Segunda lição, Deus vai retribuir a cada um conforme as suas ações. A recompensa vem, a conta chega, tá? Então fica tranquilo que uma hora a tua bênção vai chegar. Terceiro, devemos fazer sempre motivados de coração e boa vontade para Deus. O seu patrão é Deus, não é o seu chefe. Faça de coração e boa vontade para Deus. Seu líder não é o pastor, não é a pastora, o seu líder é Deus. Faça de coração e boa vontade, porque você está fazendo para Ele. Quarto, perante o Senhor todos nós somos iguais, mesmo que na terra assumamos posições diferentes. Você é filho hoje, mas perante a Deus nós somos iguais. Você está como filho, então seja obediente. Quando eu era pastor auxiliar, eu não me metia na questão do meu pastor presidente. Ele era o presidente, eu era auxiliar, então eu me colocava no meu lugar de auxiliar e eu ia ajudar ele no que ele precisava. Se ele fazia certo, se ele fazia errado, não era problema meu, ele era o líder. O meu papel era ajudá-lo, então tudo que ele me pedia ajuda, eu prontamente o ajudava. Esse é o papel. Então se Deus me coloca numa posição terrena, eu tenho que respeitar a minha posição, mas perante a Deus nós somos iguais. E quinto, o tribunal de Cristo vai julgar com justiça todos os homens. Então, se seu filho é desobediente, ele vai receber a punição. Não tem jeito, porque ele vai chegar diante do tribunal de Cristo. É por isso que nós pais temos uma grande responsabilidade, né, Fabíola? Exatamente. Porque a responsabilidade dele está na nossa mão. Quero lembrar de novo para você, papel dos pais, dar destino, dar direção aos seus filhos. Pai e mãe hoje, dê direção aos seus filhos. Se seus filhos estão mal direcionados, traz ele para perto, conversa com ele, seja amigo, seja amável, aprenda a dialogar, ore com eles,
Declare na vida deles que eles não vão ter um destino trágico, porque é uma promessa, porque é um princípio dentro da sua família. E o seu lar é abençoado e bendito para viver as promessas do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos fazer mais uma oração e depois eu vou colocar o último louvor aqui que nós cantamos no início para terminar. E eu não sei se Fabíola tem algum. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada casa nesta manhã, cada família que está conosco. Pai, que essas palavras, esses valores, esses princípios sejam vividos em cada casa no poder do nome de Jesus. Amém. Entregamos o esposo da Aline nas tuas mãos. Traz ele de volta em segurança. Onde ele estiver, guarda, livra do mal. Amém. E tira a preocupação da Aline, trazendo notícias e trazendo ele de volta para o teu lar. Queremos te agradecer pela vida da Jane Maranhão que está conosco e de tantas pessoas que estão conosco nessa manhã. Amém. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, Amém. porque elas são abençoadas. E que nos dê, Deus, coragem, também sabedoria para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor e nos princípios da Tua palavra, Senhor. Amém. É assim que nós oramos, agradecemos, abençoando todo o Teu povo, em Amém. nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Eu sei que não é fácil criar filhos, eu sei que é um desafio, É verdade. mas quando você faz a tua parte, a recompensa vem. Pode não vir agora, mas uma hora vem. Amém. Então a minha palavra para você, não desista da sua casa, né, Fabíola? É. Não desista, porque a gente tem lutas, aqui não é mole não. A gente tem 3 filhos, né? O mais velho está fora do país, com 25 anos. Graças Ele, de a vez em Deus. quando erra as datas. Graças a Deus é um menino obediente, bom, um garoto cabeça no lugar, tá morando sozinho com outros amigos, mas, né, além das coisas normais de jovem, tá já 2 anos, né? 2 anos. 2 anos, vai fazer 3 Vai anos fazer 3. agora, fora do país, mas um garoto batalhador, sério, honesto. Então, é muito orgulho pra gente. O Lucas também, com 22 anos, que mora com a gente, solteiro, gente, tá solteiro, se tiver, orem por ele aí, se tiver alguma candidata aí, ó, Deus abençoe. Eu sei que Deus vai cumprir a vontade dos nossos filhos, a gente quer vê-los casados, a gente quer vê-los, né, também tendo os nossos netos, né, que uma hora vai chegar, tá vindo. É um jovem especial. Mas nossos dedicado. filhos são muito bons, a gente ama nossos filhos. Tem o Pedro também, com 13 anos, está entrando na adolescência. Nunca tivemos problema com a adolescência dos nossos filhos. É verdade. A adolescência é a pior fase na criação dos filhos. A gente nunca teve problema, esperamos não ter com o Pedro também. Deus foi muito bom com a gente. É verdade. E eu quero que a sua casa seja muito abençoada, seus filhos sejam muito abençoados. Lute, Amém. dá trabalho, mas vale a pena. Mas não adianta, não é na força do braço, não é na gritaria, não é na grosseria e muito menos na omissão, tá? Não é na omissão que você vai conseguir vitória na vida dos seus filhos. Traz eles para perto, ora com eles, conversa, mas não desista, que eu sei que o bem vai ser recompensado na tua casa, Amém. em nome de Jesus. Amém? Amém. Logo mais à noite, nós estaremos juntos lá para a ceia, né? Nós vamos ter lá nossa ceia online para aqueles que estão em casa. Um grupo bem pequenininho vai estar lá na igreja, que é mais equipe de apoio, de trabalho. E essa semana, fica ligado nas redes sociais, compartilha essa live, compartilha nossas redes sociais no YouTube. Se você está com seu dízimo para entregar, tem o link aí do dízimo da oferta, você pode clicar e fazer a entrega do seu dízimo, da oferta. Mas também você pode ir lá na igreja entregar lá, se você tiver essa condição, que tem obreiro lá de plantão para receber. E à noite a gente vai estar ceando junto, e semana que vem a gente vai ter mais surpresa, porque a gente vai poder botar um grupo um pouco maior no santuário para aqueles que querem assistir presenciais. Entre em contato para garantir a tua vaga, porque as vagas são poucas. Mas a gente vai colocar as informações aí ao longo da semana, tá bom? Deus abençoe tua casa. Deus Com esse abençoe. louvor a gente vai se despedindo por aqui. Família bendita, Deus te abençoe. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos do
tesouro que temos. Deus é amor. A tua casa é abençoada, é bendita, seus filhos são abençoados, seu negócio é abençoado, seus empregados, seu chefe, seu patrão. Amém. Querido, que a bênção do Senhor acompanhe a tua casa, esse dia, esse mês de junho. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Abençoada pelas mãos do Salvador, nossa herança, nossa descendência, seja a casa que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tenha paz e harmonia, sons de júbilo, vitória e alegria. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Cada cômodo da tua casa seja abençoado. Cada parte da tua casa seja cheia do amor, da paz, da harmonia, da alegria. Teu lar é muito abençoado, viu? Cada culto é uma experiência nova, cada reunião é diferente, né? Domingo de manhã é tempo da gente estudar a palavra, da gente liberar a bênção sobre a tua casa. E à noite uma palavra de fé e esperança aguarda por você lá no templo da IBNC. Toda proteção na tua casa, todo cuidado de Deus sobre a tua vida. Nada vai deter tua família. Tua família vai prevalecer contra essa crise, em nome de Jesus. Bendito será quando o inimigo atacar. O guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Família prevalecerá. Bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Aleluia. Deus abençoe, gente. Alguma coisa? Um dia abençoado para todos vocês. Deus abençoe. Até logo mais em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Graça e paz.